Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e eu precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. A direita aqui no nosso Brasil, porque uma demissão dentro do PL está dando o que falar. Ex-secretário de comunicação do governo de Jair Bolsonaro e advogado, assessor ainda do ex-presidente em diferentes processos, Fábio Van Garten foi demitido pelo PL nesta terça-feira. A medida foi tomada a pedido da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Além de representar o ex-mandatário em várias ações que estão aí correndo na justiça, Van Garten também permanecia atuando como assessor de imprensa do principal nome do partido comandado por Valdemar Costa Neto, ele inclusive que assinou essa demissão. A insatisfação de Michele tem origem em conversas interceptadas pela Polícia Federal e reveladas pelo portal UOL na semana passada. O diálogo entre Van Garten e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, foi captado em 27 de janeiro de 2023. Na ocasião, Cid recebeu do advogado a notícia informando que o PL estudava lançar Michele como candidata à presidência em 26, caso Bolsonaro se tornasse inelegível. À época, o ex-presidente ainda não havia sido julgado e condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, inelegível por 8 anos. Instigado a comentar o caso, o militar respondeu: "Prefiro Lula, ha, 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 ha." Van Garten concordou, idem. E o que eu estou recebendo de mensagens com as pessoas que eu estou confirmando essa saída do Van Garten a pedido aí da Michele, é um pouco de preocupação, justamente como o Conde colocou aí dessa questão do isolamento. Gustavo, que a direita precisa passar por momentos de reflexão, precisa fazer uma meia-culpa no 8 de janeiro. A gente não tem que ter meias palavras para criticar quem invadiu, quem depredou e quem entrou sem autorização. E eu vejo, às vezes, a direita tendo um pouco de dificuldade em dizer, do qual eu falarei nesse momento, não se entra onde não se é convidado, não se depreda coisa que não lhes pertence e não se destrói patrimônio público. Então há que se identificar, há que se individualizar e há que se culpar quem entrou em repartições públicas, quer seja no Palácio do Planalto, quer seja no STF, quer seja em qualquer outro órgão público. Expulso do PL e investigado pelo STF, ex-advogado do chefão põe bolsonarismo em pânico ao mudar discurso e atacar golpistas. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 2 de julho de 2025. São 19 horas. Analistas previram que a demissão do ex-chefe da SECOM e ex-advogado de Bolsonaro, Fábio Van Garten, a pedido de Michele Bolsonaro, traria consequências. E essas consequências se deram pela conjunção da investigação aberta pelo STF contra os advogados de Bolsonaro e Marcelo Câmara e contra o ex-advogado Van Garten por obstrução da justiça ao pressionarem a família de Mauro Cid. Mais esperto do que parece, Van Garten já tratou de mandar um recado ao ex-chefe e, para tanto, escolheu uma entrevista a uma grande rede de televisão, como você acabou de ver. E a situação do Bolsonaro caminha para o precipício, né? Como você viu, ele, além de fazer o menor ato público desde que deixou o comando do país, a situação do Bolsonaro não para de piorar dia após dia. Além de tudo, ele sai de cena agora com alerta médico, em plena corrida contra o tempo diante do STF, porque ele logo
em questão de meses, vai estar fora de circulação. O julgamento está previsto para setembro, não é? Fala sobre eleger maioria no Congresso, foi interpretada sob essa perspectiva. A expectativa para julgamento no STF é em setembro. E, sendo em setembro, isso significa o quê? Mais uns 30 dias, final de outubro, provavelmente, ele vai receber uma ordem de prisão. O STF, na verdade, o Alexandre de Moraes vai emitir a ordem de prisão contra ele, porque basta sair o trânsito em julgado, basta sair o acórdão do julgamento em que ele fatalmente será condenado, para ele ser recolhido, simples assim, e vai ser em outubro. Então, até lá, depois de outubro, acabou o Bolsonaro fazendo campanha para qualquer um, para Senado, para qualquer coisa, e o bolsonarismo afundando. Você veja que já todo mundo já dá o Bolsonaro como carta fora do baralho. A pesquisa Quest, publicada hoje, diz que, segundo a maior parte dos deputados, 51% defende que Bolsonaro abra mão de sua candidatura e apoie um outro nome. E, além disso, você vê já gente, até a própria mulher do Bolsonaro não foi à manifestação flopada na Avenida Paulista, e o Nicolas inventou um casamento lá em Minas Gerais para faltar ao evento. E outros bolsonaristas, o bolsonarismo vai aos poucos acabando. Zambelli e Eduardo Bolsonaro também já estão fora da política. Agora, o Carlos Bolsonaro se encaminha para ser tirado também da política. Por enquanto, o único que parece que ainda pode ficar mais tempo é o filho 01. Né? Vai ser o único Bolsonaro livre por enquanto. O Nicolas ultrapassou o Bolsonaro e, na verdade, ele ultrapassou o Bolsonaro e Michele e lidera engajamento por publicação nas redes. Então, aí a situação do bolsonarismo vai cada dia pior. Bom, Van Garten, todo mundo se lembra, é realmente um fiel escudeiro de Bolsonaro, como ele se define. Foi ele que atuou para ocultar a kit de joias que o Bolsonaro roubou da Polícia Federal, né? Participou de todo o trâmite para recuperar as joias que o Bolsonaro mandou vender nos Estados Unidos. E o pedido da Michele Bolsonaro para demitir Van Garten escancarou um racha na direita e uma situação de barata voa no bolsonarismo, né? O STF determina, logo em seguida da demissão de Van Garten, que ele seja investigado por obstruir a investigação. E, na verdade, eles estão mirando no Bolsonaro. Mas ele saiu desse depoimento à PF, ele foi depor agora, né, nesta semana, e ele saiu do depoimento ontem bastante perturbado, negando a obstrução à Polícia Federal, explicando contato com a família de Cid. Você vê a cara dele assustado, com medo de sofrer uma prisão preventiva, né? E ele negou acusações que pressionou a família de Mauro Cid para obstruir a justiça, não é? E aí ele dá essa declaração num tom de clara ameaça ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Ou seja, se me rifarem, eu abro a boca. O Malafaia, assim que ele foi demitido, pôs as mãos na cabeça e já foi para as redes aí. Van Garten, você tem minha solidariedade, não gosto de ver covardia, tal, para tentar manter uma interlocução com o Van Garten para impedir que ele saísse atirando para tudo quanto é lado, porque é mais um dos muitos arquivos vivos do bolsonarismo. E como você vê, os analistas todos já diziam que a saída dele, por ordem de Michele, ia trazer consequências. E essas consequências acabam de começar. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.